e vamos fazê-lo lendo um texto sagrado. Só eu tirar aqui da música. O livro de Jó, no capítulo 1. Livro de Jó, capítulo 1. Somente um versículo. Somente o versículo de número 21, que diz assim: E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Nós conhecemos o contexto da história de Jó. Nós temos dito que, na verdade, é a história de Deus, né? A Bíblia é a história de Deus, é Deus se revelando, e que Deus se utiliza da história de um homem chamado Jó, um homem próspero, que vivia na região ali da terra de Uz, e de repente ele sofre ali, né, com um desastre, a perda dos filhos e a perda de todas as coisas. E a palavra de Deus nos mostra que tudo isso foi causado por uma ação direta do inimigo das nossas almas, né? Mas com o consentimento de Deus. Nós sabemos disso hoje, né? Mas na ocasião aqui, Jó amava a Deus, Jó era fiel a Deus, mas certamente ele não tinha os detalhes como nós temos. Mas eu gostaria que nós olhássemos para esse versículo, porque hoje nós vamos falar sobre contentamento. E aqui está, irmãos, uma expressão de alguém que aprendeu a se contentar em Deus, sabe? Essa pessoa que aprendeu a se contentar em Deus, ela não é norteada pelas circunstâncias, sabe? Ela não tem a sua vida norteada pelas circunstâncias. Ela tem a sua vida norteada na fé em Deus. E ela sabe que Deus é soberano, que Deus é fiel, que Deus é maravilhoso, e ela pode prosseguir em caminhar confiando em Deus, sabe? E a gente fica maravilhado, porque essa ideia de contentamento é um grau de maturidade que Deus nos proporciona à medida em que nós caminhamos com Ele, sabe? À medida em que nós vivemos para Ele. E Jó tinha isso em sua mente. Tudo era de Deus, ele entendia. Deus me deu, Deus tomou. O direito dele, ele é soberano. E às vezes a gente reclama por tão poucas coisas que Deus nos permite passar, quando na verdade a perspectiva bíblica é que nós estejamos aprendendo a nos contentar também diante de Deus, né? E nós vamos orar a esse Deus, uma oração de exaltação, exatamente pelo fato de que, se nós temos conseguido, irmãos, alcançar essa dádiva de nos contentarmos com aquilo que Deus nos tem proporcionado, isso é obra das mãos de Deus, sabe? Isso também é fruto da graça, na graça que nos salvou, ela vai nos aperfeiçoando. E a gente consegue se desvencilhando de algumas coisas desse mundo, de alguns conceitos errôneos que nós temos acerca daquilo que nós muitas vezes possuímos ou que pensamos que devemos possuir para que as coisas não sejam melhores. Vamos orar a esse Deus, uma oração de exaltação, porque Deus, além de ter nos salvado, Ele nos proporciona essa dádiva de podermos viver contentes, sabe, diante dEle. Vamos orar, vamos falar com Ele. Bondoso Deus, nós louvamos o Teu nome, nós te bendizemos por essa noite que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, porque podemos realmente contemplar na Tua palavra que quão bom é o Senhor para com aqueles que em Ti confiam, ao ponto de verdadeiramente fazer com que os nossos corações, com que estejamos nos contentando com aquilo que o Senhor nos tem proporcionado. E muitas vezes, Senhor, passamos por baixas, por perdas, ou por uma série de frustrações, e ficamos meio que revoltos, não compreendendo a grandeza do seu poder, não entendendo que, de fato, de verdade, em tudo o Senhor tem um santo propósito. Te louvamos pela Tua palavra, pela maneira como o Senhor permitiu ser deixado para nós uma redação como essa de alguém que, depois de ter perdido tanto, encontrou contentamento no Senhor. Apesar das dificuldades, das lutas, aprendeu a caminhar com o Senhor, e tão somente com o Senhor.
Nós te louvamos e nós te bendizemos, porque é isso que o Senhor exige de nós. À medida que nós vamos caminhando com o Senhor, é o Senhor quem vai acrescentando as nossas vidas. Mas nós estamos contentes com o hoje, com o agora, com isso que o Senhor nos tem proporcionado. Essa é a alegria do nosso coração hoje, porque certamente amanhã o Senhor trará os seus cuidados. Obrigado, Deus, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações nessa noite, neste momento de culto. Nós estamos aqui, Senhor, com um único intuito, um único propósito, que é adorar verdadeiramente aquele que nos chamou, aquele que nos tem cada dia mais e mais nos aperfeiçoado, à medida em que nós suportamos as adversidades deste mundo, até o dia cujo qual não mais teremos que lidar com elas. Obrigado, Senhor, por cada um dos seus filhos que aqui se reúne nessa noite, em nome e por amor de Jesus que oramos, agradecidos. Amém. Amém. Vamos ouvir um hino, irmãos. Com Cristo nós podemos contar de fato, né? Em todos os momentos da nossa vida. Por isso há contentamento, porque há essa percepção de que nele nós podemos confiar em todo e qualquer momento. Vamos, ainda na palavra do Senhor, observar no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, versos 8, 9 e 10, o que Lucas tem a nos ensinar à luz do que fora redigido aqui
Lucas, capítulo 15, versículo de número 8, 9 e 10. Preparando-nos aí para o nosso momento de contrição, pedindo a Deus que nos perdoe, nos ajude nas nossas fraquezas. Lucas 15, versículo 8 até o 10 diz assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se vender uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la, e tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Às vezes, a gente faz a leitura desse texto e é possível que a gente chegue à compreensão de que a palavra de Deus está falando de júbilo nos céus quando um pecador se arrepende no sentido de salvação. Eu já vi até alguns pastores afirmando isso, que somente nesse momento a alegria nos céus, quando há o arrependimento para a salvação. Mas quando a gente observa o texto aqui, o texto está num contexto de perdas, de ovelha perdida, de filho pródigo, de dracma perdida. Então, não somente, e é bem verdade, que há júbilo no céu quando um pecador se arrepende no sentido de salvação, quando a graça salvadora alcança o seu coração, mas também há júbilo no céu quando um pecador, né, salvo se arrepende, né? É alguém que já conhece Jesus, mas que está sujeito ao pecado e que peca. Há júbilo nos céus também quando esse reconhece o seu erro, sabe? E recorre a Deus por perdão. E é possível que hoje nós estejamos levando alegria nos céus, né, diante dos anjos de Deus. Se, quem sabe, entre nós existe alguém que cometeu algum pecado e que isso está trazendo, né, um pesar ao seu coração e uma profunda tristeza, certamente porque o Espírito de Deus está me convencendo disso, desse pecado, e você pode, neste momento, colocar-se diante de Deus, pedindo a Deus que lhe perdoe, né, e sendo grato a Ele por tamanha dádiva que é o perdão alcançado em Cristo. Então, que a gente possa compreender, irmãos, essa verdade. E eu fico pensando, se o autor sagrado está falando que há alegria nos céus quando isso acontece, a minha pergunta é: seria possível haver tristeza nos céus quando nós trilhamos um caminho de pecado, endurecemos os nossos corações e não nos arrependemos? É possível, é possível. Se há alegria, é possível que o contrário disso também seja verdade. Mas vamos ficar com o que a Bíblia realmente nos mostra, que é a alegria, a júbilo, a festa, sabe? E quem sabe hoje nós possamos proporcionar, né, alegria nos céus, colocando os nossos corações diante de Deus, reconhecedores das nossas faltas, das nossas falhas, né, do nosso pecado. Eu queria saber se o Luiz Henrique está aí. Luiz Henrique. Oi, meu querido pastor. Estou sim. Oi, minha querida ovelha. O Simão pode Oi. orar ao nosso Deus em contrição, por gentileza? Claro que sim. Vou orar agora. Estava fazendo o jantar da marmita. Santo Deus, eterno Pai, Deus bondoso, misericordioso, Deus das nossas vidas, obrigado por esse dia de hoje, maravilhoso, abençoado. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, acrescentado em nossas vidas, Senhor. Quero te agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui podendo, Senhor, participar do culto e adoração ao Senhor, pela oportunidade, Senhor, de mais uma vez estar podendo orar em Teu santo nome. Amém, Deus. E por isso, Senhor, quero pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Perdoe-nos, Senhor, por tudo aquilo que temos feito, falado, pensado, que não é do Teu agrado, Senhor. Perdoe-nos nossos pecados. Perdoe-nos, Senhor, por sermos
tão pequeninos da sua fé, meu Deus. Perdoe-nos, meu Deus, por fazermos tão pouco para a tua obra, de orarmos tão pouco, por não levarmos a tua palavra a praticamente ninguém, Senhor. Perdoe-nos, Senhor, por cumprirmos tão pouco os seus desígnios, os seus mandamentos para conosco, Senhor. Perdoe-nos, Senhor, por termos tanta má vontade de levar a tua palavra ao nosso próximo, de não seguirmos, Senhor, os teus caminhos. Senhor, perdoe-nos os nossos pecados. Peço, Senhor, que tenha de misericórdia, Senhor, dessas pessoas, desses teus servos, Senhor. Tenha de misericórdia de nossas vidas. Seja, meu Deus, o Deus da nossa vida, o nosso Salvador. Tire dos nossos corações qualquer dúvida que tivermos, Senhor, os nossos corações em relação ao Senhor, porque o Senhor tem que ser o Deus da nossa vida. Perdoe-nos, Senhor, os nossos pecados, perdoe-nos a dúvida, perdoe-nos, Senhor, por tudo aquilo que não é do teu agrado. Amém, Senhor. Quero te agradecer mais uma vez, Senhor, pelo dia, pela vida, por tudo isso que estamos vivendo, Senhor, para mostrar que todas as coisas são e pertencem ao Senhor. Só o Senhor sabe da nossa vida, do nosso futuro, Senhor. Só o Senhor sabe de cada um de nós. Por isso, peço ao Senhor que tenha de misericórdia de nós, Senhor, que nos ajude, que nos dê força, que esteja conosco no nosso dia a dia, trazendo a Tua palavra e trazendo a Tua misericórdia em nossas vidas. E é em Teu santo nome que eu oro, Senhor. Peço ao Senhor que continue conosco e que possamos vigiar, Senhor, para estarmos sempre ao Teu lado, vivendo a Tua palavra, Senhor. E é em Teu santo nome que eu oro e te agradeço mais uma vez, Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, vamos ainda pensar em oração. Vamos para o nosso momento de intercessão aí. Eu gostaria que duas pessoas voluntariamente orassem. Uma pelo projeto do Vale de Jequitinhonha, né? Nós temos aí um desafio para nós estarmos sendo instrumentos de Deus nesse projeto. Quem sabe Deus nos permita, depois da crise de pandemia, nós podermos ir até lá e conhecer. Mano áudio. Isso, obrigado. E conhecer o projeto pessoalmente, né? Vai ser legal, se Deus nos permitir aí, levar uma turma lá para conhecer e trabalhar, quem sabe, alguns dias lá no Vale. Vamos orar. E quem for lá pelo projeto do Vale, também orar pelas pessoas que estão desempregadas, né, e que carecem de uma porta para o sustento da família. Então, uma pessoa vai orar voluntariamente pelo projeto do Vale, pelos desempregados, e a outra pessoa vai interceder pelo reverendo Edmilson. Edmilson Robadel Fernandes, né, que está lá na Baixada Fluminense, trabalhando lá com revitalização de igreja, mas está com Covid-19, a sua esposa também, agora, fiquei sabendo hoje que ela também está doente, né, adoeceu. A gente precisa orar, então, eu confesso, desculpe-me, eu não recordo o nome dela, mas eu vou buscar o nome dela para a gente poder estar orando também por ela. E orando também pelo Fábio. O Fábio está no CTI, continua no CTI, né? O Fábio é o senhor que a gente tem falado aqui, esposo da nossa irmã Eurides. E o Fábio amputou as duas pernas, teve um problema aí, teve um problema de diabetes muito sério. Está no CTI, está sedado, né? Sua pressão está oscilando. Graças a Deus está sem febre e a glicose está boa, está estabilizada, mas a pressão oscila muito e continua sedado no CTI. Eu estive com ela essa semana, ela está muito triste, não está conseguindo dormir, é alguém que vem do processo depressivo já há anos e carece das nossas orações, sabe, nosso cuidado como igreja. Eu tenho ido até lá e tenho, né, estendido a ela ali o nosso auxílio como igreja. E peço aos irmãos que continuem orando. Então, uma pessoa vai orar pelo projeto pelos desempregados, uma outra pessoa vai orar pelo reverendo Edmilson e esposa, e também pelo Fábio, nosso irmão aí que está no CTI. Duas pessoas, voluntariamente, por favor, estejam elevando a Deus essas orações. Amado Deus, eterno Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por mais um dia. Te agradecemos, ó Pai, porque a tua misericórdia em nossas vidas não tem fim.
Agora, Senhor, neste momento, nós queremos interceder, ó Pai, pelo nosso projeto, ó Pai, lá no Vale. Esse projeto que o Senhor colocou, Senhor, em nossas mãos, por algum motivo, porque, com certeza, ó Pai, o Senhor nos direcionou para estarmos ajudando essas pessoas, ó Pai. Quero te pedir, Senhor, que o Senhor abençoe a missionária Adriele, que está lá, que abriu mão, Senhor, da sua vida para poder estar lá ajudando aquelas pessoas, aquelas crianças, ó Pai. Fortaleça ela, Senhor, fortaleça a sua vida física, a sua saúde, a sua vida espiritual, e dê a ela condições, ó Pai, de estar cada dia mais e mais na presença do Senhor, trabalhando nessa obra que o Senhor a chamou. E a nós outros, ó Pai, que o Senhor disponha em nosso coração a paixão pelas almas, Senhor, onde quer que elas estejam. Coloque em nós, ó Pai, o desejo de ajudar, seja no que puder. Te peço também, Senhor, pelas pessoas que se encontram desempregadas, pelas pessoas que estão necessitadas, ó Pai, de uma nova colocação. O Senhor é o dono de tudo, Senhor, tudo está no seu controle, e no devido tempo, ó Pai, o Senhor vai providenciar o emprego para essas pessoas que estão necessitadas, Senhor. Principalmente pessoas, ó Pai, que necessitam, Senhor, tem família, homens de Deus, ó Pai, que neste momento estão muitas vezes chateados, deprimidos, mas que o Senhor os console, os conforte, que eles possam perceber a mão do Senhor em tudo isso. Fica conosco, em nome de Jesus, é que eu te oro e te agradeço. Amém. Te agradecemos, ó Deus, pela vida da igreja, ó Pai, especialmente a igreja de nós, que tem, ó Deus, se colocado diante do Senhor, ó Deus, os teus joelhos, ó Deus, no teu altar santo, para o teu Deus poder clamar, ó Pai, por aqueles que estão enfermos. E especialmente, Pai, nós colocamos, ó Deus, a vida do reverendo Edmilson, ó Pai, nas tuas mãos nesta noite, a sua esposa, ó Pai, também. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós suplicamos por essas vidas. São teus servos, ó Deus, que carecem do Senhor. E por isso, ó Deus, nós clamamos do Senhor a bênção, ó Deus, a cura sobre a vida deles, ó Pai. Mas queremos, ó Deus, que seja feito, ó Pai, segundo o teu querer santo, a tua vontade na vida deles. Não só deles, ó Deus, mas com todos aqueles que estão enfermos, ó Pai, nesse momento, em especial, ó Deus, pelo esse coronavírus, ó Pai, que tem atacado, ó Deus, a nação. Por isso, ó Deus, nós entregamos nas tuas mãos nesta noite. Toma, Senhor, a vida, mais uma vez, desse casal, ó Pai, dos teus servos. E também, ó Deus, nós intercedemos a favor da vida da Eurides, ó Deus, nossa companheira, ó Deus, nossa irmã, aqui na igreja, e que clama, ó Deus, pelo seu esposo, Fábio, ó Deus, que está internado nessa CTI. Ó Deus, nós suplicamos pela vida do Fábio. Nós sabemos, ó Deus, que somos dependentes do Senhor, que carecemos do Senhor a cada instante. E por isso, Deus, nós intercedemos, ó Deus, a favor do Fábio nesta noite. Toma, Senhor, nas tuas mãos a vida dele. Recupere, ó Deus, se for do seu querer santo. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor esteja abençoando, ó Deus, os médicos, esteja abençoando, ó Deus, os enfermeiros, ó Deus, cada pessoa que ali está cuidando, os remédios aplicados, e em nome do Senhor Jesus, que, ó Deus, que o Senhor possa estar curando, ó Deus, fisicamente, mas principalmente, possa estar curando também espiritualmente, que, ó Deus, se for da sua vontade, ó Deus, que leva a salvação ao Fábio. Em nome de Jesus, nós intercedemos, ó Deus, por essa família. Toma, Senhor, as tuas mãos. Abençoe, ó Deus, cada um de que está ouvindo, ó Pai, nesta noite. Nós cremos porque o Senhor ouve as nossas orações. Nós entregamos no teu altar santo nesta noite. Oramos com perdão dos nossos pecados, intercedendo, ó Deus, a favor das nossas famílias, intercedendo, ó Deus, a favor da nossa igreja. Em nome de Jesus, é que oramos agradecidos no nome daquele que vive e reina para todos sempre, o nosso Senhor Jesus Cristo, e é Senhor das nossas vidas. Amém. Amém. Graças a Deus. Obrigado, irmãos.
Agradecer aqueles irmãos que dispuseram no coração aí, né, o desejo de estar ajudando o reverendo financeiramente. Essa semana a gente vai depositar um dinheiro lá para auxiliá-lo. Muito, muito, muito obrigado. Alguém ensaiou um cântico, um playback, alguma coisa? Gostaria de participar? Vamos continuar adorando a Deus, então, com cânticos. Vamos cantar 2 cânticos. O primeiro cântico é Tu és minha vida. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. E a tua presença é tudo que eu preciso. E a tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo o que eu quero. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. E a tua presença é tudo que eu preciso. E a tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Vamos entoar um outro cântico. Eis-me aqui.
coração, meu clamor, tu escutas. Tu fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim, ausente. O teu toque, por sua bondade, liberta, Senhor, nunca vou deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que estou fraco, me derramar, dizer que és formoso, que és formoso, Senhor. Que és formoso, Senhor. Eis-me aqui outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim, que és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim, que ausente o teu toque, por tua bondade, liberta, Senhor, no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, que és formoso, Senhor. Amém. Nós vamos, pela misericórdia de Deus, encerrar hoje a Epístola aos Filipenses, capítulo 4, versículo 10 até o versículo 23. Vamos pensar um pouco a respeito do que o apóstolo Paulo estava tentando, ou estava querendo mostrar para esses irmãos, depois de falar-lhes acerca de algumas coisas, né, no capítulo 4, no contexto próximo anterior aí, do versículo 1 até o versículo de número 9, o apóstolo Paulo mostrou para eles ali a importância da oração, né, para que não estejamos nos tornando ansiosos. E a gente vai ver algo que a palavra de Deus também estabelece para nós. Filipenses, capítulo 4, versículo 10, até o versículo 23. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinha antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ser humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem associando-vos na minha tribulação. Sabei também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque
até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure donativos, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Desde que Epafrodito passou minhas mãos, o que me veio de vossa parte como um aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai-vos, cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco, com o vosso espírito. Até aqui. Interessante, porque nós havíamos afirmado, depois do apóstolo Paulo falar aí com os crentes de Filipos acerca da superação da ansiedade, a importância da oração nesse processo, né? Agora ele demonstra em termos práticos como que ele vivia sem que essa ansiedade tomasse o seu coração. Vai mostrar aqui para os crentes no que ele se pautava para que essa ansiedade também não tomasse, né? E a gente observa que em vez de ter aqui altos e baixos aí, né, espirituais, de acordo com a mudança das circunstâncias, da situação, que o apóstolo Paulo mostra aí é que ele prosseguia com determinação, né, fazendo o trabalho do Senhor, servindo a Cristo, né, e ele coloca então as suas referências. Há aqui algumas referências, né, pessoais no final dessa carta aqui que mostram que ele não era vítima das circunstâncias, mas sim vitorioso sobre elas, né? E ele começa aí mostrando no versículo 12, quando ele afirma aí algo que nós precisamos considerar, né? Quando ele diz que de tudo e em todas as circunstâncias já tem experiência, né? Filipenses 4:12. Então, observe que ele realmente mostra que é alguém que aprendeu a lidar com esse tipo de situação. Tudo posso, no versículo 14, ele diz, né? Tudo posso. Então, a gente entende nesse prisma, né, que o apóstolo Paulo aprendeu, à medida em que ele caminhava com o Senhor, a ser alguém que se contentava com aquilo que o Senhor lhe proporcionava a despeito das dificuldades. Versículo 18, que ele diz, recebi tudo e tenho abundância. Né? Então, você observa que realmente ele via nesses irmãos de Filipos aí verdadeiros instrumentos de Deus, né? Obviamente, que o seu contentamento vinha exatamente dos recursos espirituais que Cristo lhe provia por meio desses irmãos. Então, havia ali contentamento, havia uma satisfação no coração de Paulo por tudo aquilo que ele recebera da parte de Deus por intermédio desses irmãos. Então, ele demonstra nesses termos. E é interessante porque, às vezes, alguém pergunta para a gente aí, está tudo bem? A gente fala, está tudo bem, sabe? A gente passa uma ideia de expressar um contentamento como uma fuga da realidade, né? Mas o contentamento não é isso, irmãos, não é fuga da batalha, né? Mas sim uma paz e confiança permanente em meio à batalha. É confiança mesmo, é uma paz que nós sentimos mesmo, né? As pessoas acham que eu brinco quando eu pergunto como você está, eu estou melhor do que eu mereço, acho que é brincadeira, é sério, né? Pense você que era para mim estar no inferno, e Deus me retirou do inferno e me levou para o céu, irmãos. Independente do que acontecer nesse mundo, eu estou melhor do que eu mereço, porque eu vou para o céu, não vou para o inferno mais. Você está entendendo? Então, é nesses termos. A gente aprende a confiar, a gente aprende a depender, a gente aprende a exercitar essa paz dos céus que está presente em nós, porque é um dos aspectos aí do fruto do Espírito, né? Então, a gente a tem, de fato, nas nossas vidas, que a gente precisa amadurecê-la, exercitá-la, assim como as outras virtudes. Então, ele diz, de forma bem clara, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sabe? E aí a gente vê, irmãos, o apóstolo Paulo, no livro de Atos dos Apóstolos, né? Uma hora faz uma coisa, outra hora faz outra. A palavra de Deus diz que uma hora era sustentado pela igreja, outra hora fazia tendas.
Parece que eu estou vendo o apóstolo Paulo fazendo tenda e, de repente, alguém chega e ele começa a falar: essa casa que eu estou fazendo aqui é algo temporário e passageiro, mas o Senhor tem uma tenda eterna para você na eternidade, coisa dessa, sabe? Alguém que estava interessado, de fato, para propagar o reino de Deus e fazia isso em qualquer circunstância que ele tivesse, sem problema algum, sem dificuldade nenhuma, né? E a gente observa aí que ele aprendeu, de fato, a viver contente em toda e qualquer situação. E é importante a gente observar o versículo 11 aí, do capítulo 4, aí, quando ele diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Essa questão aí, irmãos, de aprender, né, e contente, e esse verbo aprender aí, né, refere-se a não um aprendizado teórico, mas ele está falando de alguém que aprendeu na prática, aquela ideia do próprio apóstolo Paulo lá em Romanos, capítulo 5, do verso 1 ao verso 11, quando ele fala ali, né, de uma experiência adquirida através da tribulação, que só é possível ao homem que fora justificado por Cristo. Ele vai mostrar isso lá. Então, esse contentamento aí, irmãos, é algo espiritual, não era algo que ele havia assimilado imediatamente depois de sua conversão. Pelo contrário, fez parte de toda a sua caminhada. O apóstolo Paulo teve que passar por várias experiências difíceis. Depois vocês leem o livro de Atos dos Apóstolos, sobretudo do capítulo 8 em diante, e observem o que esse homem teve que passar para chegar a ser o que foi diante de Deus e deixar registrado essas maravilhas para as nossas vidas. Então, ele passou por tudo isso a fim de aprender a viver contente, de fato, em toda e qualquer situação. Roga ao Senhor para que o Senhor lhe tire o espinho da carne. Paulo, minha graça te basta. Calma, alto lá. Isso é para te colocar no seu lugar, para que a vaidade não tome o seu coração, para que você não perca o rumo daquilo que eu estabeleci para você. E Paulo chega a ser o que é, porque realmente aprendeu, né? Aprendeu de forma dura, mas aprendeu a se contentar diante de Deus, sabe? E a outra aí é esse adjetivo aí, esse contente, né? Que significa aí, irmãos, contido, calmo. Alguém que é contido, que é calmo, né? É alguém que é a descrição aí de um homem cujos recursos se encontram dentro dele, de modo que não precisa depender de circunstâncias, sabe? De substitutos externos. Ele não olha à sua volta, ele não depende do que está à sua volta, ele depende de algo que está dentro dele. E aí, no original, esse contente aí, ele vai trazer a ideia de autossuficiente. E era uma das palavras prediletas daqueles filósofos estoicos, né? Que a gente conhece a história de Atos 17, né? Quando o apóstolo Paulo, né, vai até Atenas e encontra lá os epicureus e os estoicos lá, né? Os discípulos de Epicuros e os estoicos, os discípulos de Zenão, né? E é interessante porque, apesar de significar essa questão de autossuficiência, para nós não existe, assim como para Paulo não existia essa autossuficiência. A sua suficiência encontrava-se em Cristo, né? Uma vez que Cristo vive em nós, uma vez que Cristo vivia em Paulo, né? Logo estamos à altura, assim como ele esteve, e das exigências da vida. Então, quando o termo traz a ideia de algo que está dentro de nós, está se referindo ao Espírito de Deus, não está referindo ao nosso coração, alguém que depende de algo que está dentro de si, não necessariamente nosso coração, mas o Espírito de Deus, que na verdade norteia as nossas vidas. Então, essa é a ideia aí de contente, é viver cada dia de forma plena, não com base daquelas coisas que estão à nossa volta, mas com base de algo que já nos foi dado, que está aqui dentro, que é o Espírito de Deus. Essa é a ideia. É interessante que quando a gente vai para Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, no versículo de número 28, quando o apóstolo Paulo vai falar, né, discursar para esses homens em Atenas, esses grupos de filósofos, né, que nós citamos aí, no versículo 28 ele fala assim: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos poetas, dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração.
Então, observa que o apóstolo Paulo está mostrando, nós vivemos, nos movemos, existimos, é por causa de Deus, não é por causa de circunstância, não é por causa de facilidades ou de habilidades que nós temos, é tudo o que, na verdade, nós fazemos sobre essa terra, nós o fazemos confiados e fazemos por causa de Deus. E essa ideia é que ele passa, então, aí para esses irmãos. Então, é alguém que aprendeu, de fato, aí a expressar-se dessa maneira, expressando aí esse contentamento, né? Essa confiança diante de Deus. E é algo que nós precisamos trazer para as nossas vidas, para que nós não sejamos regidos, irmãos, pelos eventos. Nós não podemos ser regidos pelos eventos. Nós temos que realmente aprender, como o apóstolo Paulo, com base na experiência, né? A sermos contentes, na experiência daquele que habita em nós, com aquele que realmente nos auxilia em todos os momentos da nossa vida. Nós precisamos definitivamente expressar que nós estamos contentes nele. Eu gostaria de falar sobre isso, sobre contentamento, né? Olhar para esse texto, para essa perspectiva paulina, que depois de mostrar que aprendeu a viver em toda e qualquer situação, ele passa a mostrar nesses versículos aí a fonte desse seu contentamento. Onde que Paulo buscava, né, essa força para viver dessa maneira? Tudo posso naquele que me fortalece. A gente vê que é alguém que realmente está focado. E a gente observa no versículo de número 10 primeiro aí, ó. A primeira fonte é essa aí, ó. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, qual também tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Então, o apóstolo Paulo era alguém que vivia contente diante de Deus, porque ele cria, irmãos, na providência divina. Quando ele fala aqui que esses irmãos abençoaram ele, né? Ele está lançando luz aí ao fato de que Deus usou essas pessoas. Então, Deus é o Deus providente. Nós precisamos crer na providência divina. Porque se nós não cremos na providência divina, sabe o que nós vamos fazer, irmãos? Nós vamos viver aí com base no acaso, na coincidência, né? Vamos viver uma loteria, porque nós não teremos no que nos apegar. Se nós olharmos para nós mesmos, eu estou falando para o nosso coração agora, nós vamos encontrar muita dificuldade de compreendermos que nós vamos superar, de fato, tudo e a todos, todo e qualquer problema. Mas o apóstolo Paulo mostra de forma muito clara que ele crê na providência divina, sabe? Eu acho interessante essa questão de providência divina, porque o autor, um comentarista muito bom, que eu procuro basear também minhas mensagens, sem dúvida de algum termo, de alguma coisa, que é o Wisber, ele vai falar que essa palavra providência aí, ela vem do latim e ela diz o seguinte: pro, que vem antes, significa antes, e video, que quer dizer ver. Então, a ideia é de ver antes. Então, providência divina é crer que Deus já viu antes do fato acontecer. Logo, irmãos, eu posso, lógico, descansar nele. Está ligado à presciência de Deus, né? Então, Deus vê de antemão. Por isso, eu posso viver contente em qualquer situação, como o apóstolo Paulo expressa aqui, porque eu estou diante de um Deus que é um Deus providente. Essa ideia de providência traz essa ideia de presciência, de Deus que viu, não presciência para a salvação, mas presciência para governar de forma soberana todos os eventos que sucedem à nossa volta em todo lugar do mundo, né? Então é interessante. Mas isso não quer dizer somente que Deus prevê, que Deus sabe de antemão, né? Pois envolve muito mais do que mero conhecimento. É a obra que Deus realiza antecipadamente, ordenando as circunstâncias e situações de modo a cumprirem aí os seus propósitos. Então observa, entenda você que isso que você está passando, que você julga, que você não vai suportar, eu quero dizer para você que Deus na eternidade já deu desfecho para isso. Já deu desfecho para isso. E aí nós encontramos uma história que nós citamos muito, quando a gente vai falar sobre essa questão de providência, que é a história de José. E é um clássico, e é de fato, e temos que, de vez em quando, trazer a nossa memória. Né? Quando a gente vê lá Gênesis de 37 a 50, alguém que é vendido e simplesmente
As palavras finais desse homem apontam para algo que Deus já havia estabelecido, para a preservação da vida, da família, do povo. Se não fosse assim, todos teriam morrido de fome. Então, veja, aquilo que parecia, me permita a expressão aqui, não pejorativo de palavrão, obviamente, para aqueles que não sabem o contexto bíblico da palavra desgraça, aquilo que parecia uma desgraça na vida de José nada mais era do que uma bênção, para que Deus estivesse cumprindo aquilo que ele já havia estabelecido desde a eternidade. Então, observe, irmãos, que era para a conservação da vida deles, para preservação, para conservação. Gênesis 45:5, né? Vocês intentaram o mal contra a minha vida, mas Deus transformou em bem. Ele vai falar 50:20. Então, essa é a providência de Deus, né? Sua mão governando e dominando aí sobre a situação da vida como um todo. E não em um momento específico, pontual, mas um todo, uma visão ampla. Deus vê tudo, Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo que está acontecendo na vida de cada ser desse planeta. E Ele está, irmãos, acreditem, fazendo com que as coisas aconteçam exatamente como Ele estabeleceu, movendo os nossos corações para que cumpramos aquilo que Ele também, de antemão, estabeleceu. Ele não foi surpreendido, ele não pode ser surpreendido, nada fugiu do seu controle. Ele está trabalhando nas nossas vidas, na vida de todas as pessoas que nesse momento sofrem, dado as circunstâncias que nós estamos inseridos. Então a gente precisa compreender essa maravilhosa providência de Deus que governa. Paulo experimentou, irmãos, essa providência em sua vida e ministério. E por isso ele pôde escrever que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, Romanos 8:28. Então, todas as coisas cooperam para o bem, porque elas foram pré-estabelecidas desde a eternidade. E aqui não se trata de um fatalismo. Já que Deus pré-estabeleceu, que Deus predeterminou, vamos cruzar o braço e vamos ver no que dá. Vai dar em coisa boa, porque Deus já predeterminou todas as coisas. Não, não. Isso é uma fala de alguém que é imaturo na fé, que não compreende a palavra de Deus, porque ao mesmo tempo em que Deus determina e decreta essas coisas na eternidade, ele trabalha no seu aspecto contingencial, ou seja, contingencial no sentido de possibilidade, aquilo que pode ou não acontecer, mas também no aspecto concursivo dos eventos, ou seja, cooperação, o que envolve essa presciência. Então Deus trabalha na nossa vida aqui com base naquilo que ele já anteviu. Ele sabia que nós agiríamos dessa maneira. Então, ele trabalhou para este fim propósito. E nós acabamos fazendo exatamente aquilo que ele havia estabelecido. E a gente acha que não, que é livre-arbítrio, né? Faço o que eu quero da minha vida. Não. Até na livre agência, a gente vê a ação de Deus no que tange a providência, nesse aspecto concursivo e contingencial. Deus trabalha, irmãos. Trabalha e trabalha através das nossas vidas, sabe? Mas as nossas fraquezas, os nossos erros, não podem frustrar aquilo que ele já estabeleceu. Ele vai trabalhando, o Espírito de Deus dele vai movendo os nossos corações para que nós cumpramos exatamente aquilo que, desde a eternidade, ele, na sua maravilhosa sabedoria, já havia, assim, estabelecido. Observe o Salmo de número 32. Ele expressa bem essa verdade. Salmo de número 32, no versículo 8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. A ideia é essa mesmo, sabe? Nós somos instruídos, nós somos orientados por Deus para trilharmos o caminho dele. Mas esse caminho já foi pré-estabelecido por ele. Estamos falando depois de salvação, não estamos falando de salvação, não. Quando fala de presciência, não põe presciência em salvação, não, que a gente acaba caindo em escolha humana. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando na vida daqueles que já foram salvos, escolhidos. E agora eles são movidos, eles são orientados pelo Espírito de Deus. E porque eles sabem que Deus realmente é um Deus de providência, e essa providência implica a presciência de Deus, ele fica satisfeito com o que Deus lhe proporciona. Há contentamento na sua vida, não há desespero, não há questionamento. Então, na sua presciência, Deus despertou o interesse aí da igreja de Filipos
pela necessidade de Paulo, sabe? E a sua demonstração de afeto aí chegou no momento em que Paulo precisava, que ele mais precisava. Então, os filipenses, irmãos, preocupavam-se com o apóstolo Paulo, mas até então não haviam aí tido oportunidade de ajudar. Por isso que o verso 11 diz assim: o qual também, a parte final, já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. O quê? Tinha antes o quê? O desejo de renovar esse favor de Paulo. Por que faltava oportunidade? Faltava dinheiro para esse povo? Não, não é disso. Paulo está falando das circunstâncias que ele estava inserido, porque possivelmente eles não tinham conhecimento de onde Paulo estava ainda. Entendeu? Até que Epafrodito fosse enviado a Paulo, eles não tinham conhecimento onde Paulo estava. Como eles fariam isso? Até arrumar uma pessoa, saber onde Paulo está, arrumar uma pessoa. Então, logicamente, chegou ao conhecimento de Paulo por meio de Epafrodito. Esse povo tentou, Paulo, antes, sabe, te socorrer, mas infelizmente não foi possível. Mas Paulo então agradece, fala: eu sei que vocês já tinham isso em mente, mas faltava oportunidade. A oportunidade era por essa falta de conhecimento que eles tinham, de fato, da situação de Paulo, até, obviamente, eles alcançaram aí, tá? Então, irmãos, essa providência de Deus aí, Paulo expressa como sendo uma fonte maravilhosa de contentamento. Então, uma das coisas que Paulo se pautava para que houvesse, para que ele não andasse ansioso em relação às circunstâncias, para que houvesse esse contentamento, era na providência divina, nesse Deus que sabe. Mas não é só na providência divina, porque quando a gente lê o versículo 11 até o versículo 13, tem algo aqui também que ele se apoiava, que levava ele a demonstrar esse contentamento, a viver esse contentamento. Veja bem, digo isto não, versículo 11 do capítulo 4, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto você está humilhado, como também será honrado. Em tudo, em todas as circunstâncias, já tem experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Logo, o apóstolo Paulo, além de confiar nessa questão da providência divina, para que esse contentamento fosse pleno no seu coração, a ansiedade não o tomasse, ele também confiava no poder divino. Tudo posso. É dunamis, poder de Deus. Então, estava sobre Paulo o poder de Deus. Está sobre a nossa vida o poder de Deus. Está sobre a vida de cada crente o poder de Deus, para realizar a obra de Deus. E Paulo, então, está aí nutrido desse poder para fazer aquilo que Deus já havia estabelecido para que ele fizesse. Tá? Mais que depressa, Paulo deixa claro aí a seus amigos, né, que não está se queixando, não há uma queixa, de forma nenhuma. Deus ensinou a Paulo. Né? A felicidade de Paulo não é circunstancial. Sua alegria é algo... sua alegria é proveniente de algo muito mais profundo. Sabe? Separado de sua pobreza ou de sua prosperidade. Não são essas coisas que norteavam o coração do apóstolo. Por isso ele diz: sei ser humilhado. Sei estar humilhado. Sabe? Como também sabe ser honrado, busca o recurso no Senhor. Então a gente precisa entender essa questão, sabe? Ele quer dizer que eu estou suprido. O Senhor usou essa igreja de Filipos para suprir. É alguém que realmente está feliz, está contente em todo e qualquer momento da sua vida. Então, ele deixa claro. E tudo isso, irmãos, porque ele aprendeu com base na experiência. Estou aqui contente, abastado, eu sei viver em toda e qualquer situação e Deus tem suprido as minhas faltas. E um dos instrumentos é essa igreja. Então, é essa igreja. Tá? Então, a gente precisa observar essas questões para que a gente possa ter contentamento em Deus, irmãos, também. E a gente possa entender que em meio às tribulações e provações é que nós somos iniciados aí nesse segredo maravilhoso do contentamento, tá? Independentemente
de pobreza ou de prosperidade, irmãos. A gente precisa viver contente em toda e qualquer situação. Paulo está usando os dois extremos, de pobreza e de prosperidade. O que ele quer mostrar é o seguinte: não são essas coisas que norteiam a minha vida. Quando eu passei momentos de dificuldades, eu estava contente porque Cristo era Deus sobre a minha vida. Quando eu estou aqui abastado porque vocês têm me auxiliado, têm me ajudado, mas o meu contentamento não está pautado nisso, está pautado no mesmo Cristo que na escassez me sustentou. Sabe, irmãos? É olhar para Cristo. Nós estamos muito presos ao aqui, nós estamos só presos ao aqui. Observa, nós estamos presos, nós moramos aqui, nós vivemos aqui, mas nós não somos daqui. Nós não podemos estar presos aqui. Não podemos viver como se fôssemos daqui. Então, Paulo estabelece isso: tudo posso naquele que me fortalece, no Deus que está presente nele. Cristo é o poder dentro de Paulo, que gerava esse contentamento. Em todo o tempo, Paulo expressa confiar nesse Cristo, no seu poder, e é com base no poder de Deus que ele entende que ele aprendeu a superar as suas dificuldades. Tá? Interessante, né? Porque o apóstolo Paulo utiliza-se de uma palavra aqui, no versículo 10 ainda, quando ele fala renovaste. E essa palavra, ela vem do contexto de agricultura, de semeadura, de plantio, sabe? E traz aquela ideia daquela planta. A Giovanca tinha uma florzinha aqui, eu não sei o nome dela não. Chega a época que ela some, o vasinho fica só com a terra. Aí, de repente, quando chega a época dela... chega uma época do ano, que eu confesso para vocês que eu não sei qual que é agora, começa a aparecer os brotinhos. Pensa que não, aquilo enche o vaso de novo, e aquilo floresce de novo. Mas, irmãos, não tinha nada dentro do vaso, só terra. Mas a semente estava lá dentro. A gente não via a semente, ela não morreu. Tem uma batatinha que fica ali, que ela está viva, que na época certa ela vai germinar de novo. Quando Paulo fala desse renovo, ele está falando disso. Ele está falando, irmãos, exatamente dessa experiência de uma árvore de grande porte que lança suas raízes no profundo solo, né, para retirar aí água, tirar tudo, seus alimentos dela, e que chega uma época do ano ela morre, a planta morre, ninguém dá nada por ela, quando pensa que não, ela volta com todo seu vigor. Então Paulo está querendo mostrar essa ideia de um Deus que está presente, que mesmo em determinadas situações que nós parecemos não florescer, sabe? Quando chega o tempo de Deus sobre a nossa vida, nós florescemos. E a gente acaba aí, de forma muito maravilhosa, sendo galardoados aí pelo Senhor, contemplados pelo Senhor, que cuida de nós em todo o tempo. Tá? Então a gente precisa lançar mão, né, desse recurso profundo aí, que é o Senhor da nossa fé, buscar a Ele e demonstrar de fato, de verdade, que tudo nós podemos nele. Não, você está desempregado, não tem problema, tudo posso naquele que me fortalece. Você está doente, não tem problema, eu tudo posso naquele. Isso não é loucura não, irmãos. É o que Paulo está falando. É poder para suportar toda e qualquer situação. Rapaz, mas você está bem. Graças a Deus, tudo posso naquele que me fortalece. Estou bem, mas o meu bem maior é meu Senhor. Não é o que Ele me tem proporcionado. É o meu Senhor. Sabe? É essa ideia que é passada para nós aqui nesses termos. E é essa ideia, irmãos, que nós precisamos propagar para as pessoas que estão à nossa volta. Sabe? Paulo está mostrando de forma muito clara, quando ele fala tudo posso, eu estou pronto para qualquer coisa, por meio da força daquele que vive dentro de mim. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, o povo acha que a gente é irresponsável quando a gente fala que, apesar de tudo, nós estamos bem. Nós estamos bem. Mas por que vocês estão bem? Porque nós estamos vivendo confiados no Senhor. Sabe? Nós não estamos vivendo confiados aí em circunstâncias, mas nós estamos vivendo confiados nesse Deus, que é um Deus que verdadeiramente tem nos suprido em todos os aspectos da nossa vida. Então a gente precisa demonstrar isso, irmãos.
falar isso, né? Algumas pessoas nos criticam. O pastor sobe no púlpito, ele fala das coisas assim como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Não. Muito antes do pastor falar para a igreja e a igreja se sentisse desafiada, ele já foi desafiado por Deus muito antes, no preparo da mensagem. Exatamente porque ele foi desafiado por Deus, ele entende que é possível que Deus desafie mais alguém. E se Deus o fizer e a pessoa entender, a gente se dá por satisfeito, sabe? Então, o apóstolo Paulo está baseado aí, irmãos, na providência divina, e está baseado também aí, então, tá? Nesse poder. E é interessante, porque essa providência divina, e mesmo essa expressão desse poder divino, é fruto do seu imutável amor para conosco, sabe? Não é proveniente, obviamente, de nenhuma outra fonte, sabe? É do seu amor imutável. Quando a gente fala do seu amor imutável, isso deve gerar paz nos nossos corações. Por quê? Porque Deus não vai mudar. As circunstâncias vão mudar, mas Deus vai continuar pleno sempre. Isso dá paz, isso gera, né, segurança para nós. Então, o apóstolo Paulo demonstra aí que ele se faz valer tanto da providência divina quanto do poder divino. E ele encerra nos versos 14 até o verso 20, dizendo o seguinte: todavia fizeste bem associando-vos à minha tribulação, e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber. Interessante essa questão de dar e receber. Dar e receber é de Deus. É essa ideia que ele está falando, né? Se não unicamente a vós, porque até para Tessalônica mandaste não somente uma, mas 2 vezes, bastante para a minha necessidade. Não que eu me preocupe com donativos, mas que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. É esse fruto que Paulo está falando ali, que eles receberiam, que aumentaria o crédito desde diante de Deus. Interessante demais essa questão aqui. E aí ele diz: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e agradável a Deus. E o poder, e o meu Deus, desculpe-me, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, observem que além de estar pautado aí na providência divina e no poder divino, o apóstolo Paulo está pautado também na promessa divina. Paulo entende que esse Deus soberano e providente é um Deus que lançou sobre a sua igreja, sobre a sua vida, uma promessa. Então ele está pautado nisso, sabe? Então ele agradece aqui a igreja, né, a oferta generosa, né, e compara aqui, irmãos, essa oferta, essa atitude desses irmãos a 3 coisas bastante conhecidas. Aí a questão de uma árvore brotando, né, mais uma vez aí, né, essa questão no verso 10, quando ele fala aí, renovar-se uma vez mais a meu favor, né, essa ideia de renovar aí refere-se realmente a essa questão que nós falamos aí, né? Então, não importa os desertos espirituais que nós estejamos passando aí, quando, né, passar e chegar aí essa primavera, a bênção da vida há de se renovar também, né, sobre nós. Mas ele não compara somente a essa árvore do verso 10, mas o apóstolo Paulo, ele compara também a um investimento. Essa atitude desses irmãos é um investimento. Do verso 14 ao verso número 17, quando ele fala: todavia fizeste bem associando-vos à minha tribulação. Ele vai mostrar que esses irmãos investiram em sua vida. Então, Paulo considera essa oferta desses irmãos como um investimento, como de fato é, né? Mas é um investimento que redundaria em lucro para as suas vidas. Não que nós investimos no reino de Deus, irmãos, pensando em contrapartida, né? Em recompensa, no sentido de porque eu dei muito, vou receber muito, porque eu dei, eu tenho que receber. Não é isso. Não é isso. Parece ser uma ordem natural, sabe? Aqueles que se dispõem, de fato, a investir no reino de Deus, irmãos, eles tendem mesmo a, sem dúvida, receber. Eu não conheço ninguém que falou: depois que eu aprendi a cooperar verdadeiramente com a obra de Deus, eu estou falando em termos financeiros, eu não tive dificuldade. Aquilo que eu achava que ia fazer falta para mim não me fez falta.
não é teologia da prosperidade, não é barganha, é simplesmente porque se dispôs a fazer aquilo que estava no coração de Deus, e Deus o recompensou dessa maneira, e pronto. Ele é dono de todas as coisas. Aí cabe a expressão que ele é dono do ouro e da prata, né? Então, essa ideia de associar, que eles se associaram, o termo aí traz ideia de comunhão, sabe? De comunhão. O apóstolo Paulo está agradecendo pela comunhão deles. Eles se associaram, eles se compadeceram da necessidade dele e passaram a ter comunhão com ele no sentido de suprir essa necessidade, né? Então a gente observe aí que a igreja deu riquezas materiais a Paulo e recebeu riquezas espirituais do Senhor. Muitas vezes essa recompensa pode vir em termos espirituais, não necessariamente financeiro. É possível? Claro, plenamente. Paulo está falando disso aí, ué. Tá? Mas é interessante a gente observar que a igreja que não compartilha com os outros a sua riqueza, ou vamos falar de riquezas aí materiais, é uma igreja pobre. É uma igreja pobre, né? E aí é uma igreja pobre espiritualmente falando, né? E pode ser financeiramente falando também. Mas a ideia aqui é de pobreza espiritual. Além de comparar com uma árvore, com um investimento, ele compara também com um sacrifício. Versículo 18, aí se observa. Recebi, tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então, observa, um sacrifício. Então, para o apóstolo Paulo aí, a oferta deles também é um sacrifício espiritual, colocado sobre o altar para a glória de Deus. Paulo está colocando os irmãos como uma espécie de sacerdote sobre a sua vida, sabe? Essa questão de sacrifícios espirituais que a gente vê aí, tanto em 1 Pedro 2,5, né? A gente vê Pedro falando disso, a gente vê Paulo falando disso em Romanos 12, 1 e 2, né? A gente observa bem essa questão também em Hebreus 13. A gente observa essa questão. Então, irmãos, as boas obras desses irmãos eram vistas por Paulo como sacrifício para o Senhor. E o apóstolo e o autor de Hebreus também vai pensar dessa maneira, vai expressar dessa maneira no capítulo 13 de Hebreus, né? Então, ele consegue entender que essa oferta era como um sacrifício agradável a Deus. E é interessante, porque o apóstolo Paulo faz um trocadilho aqui. Aqui a gente não consegue enxergar o trocadilho, mas no original a gente consegue. Onde que está o trocadilho? Quando ele fala em aroma suave. Por que é um trocadilho? Porque aroma suave é o significado do nome Evódia. E quando você vai ler no original, lá está escrito assim, como Evódia. Evódia era como aroma suave. Interessante, porque, como nós afirmamos no domingo passado, é possível que Evódia tenha sido uma espécie de Lídia na vida de Paulo, que o abençoou quando ele necessitou, sabe? Então ele faz um trocadilho. E ele, quem sabe aqui também, ainda está querendo mostrar a importância de Evódia, também de Sintique, para o seu ministério, para a sua vida, chamando a atenção dos irmãos para estarem auxiliando essas irmãs, dado o seu grande valor, né? Então, essa questão aí de aroma suave é o que significa literalmente o nome Evódia. Aroma suave, aroma doce, agradável, sabe? É muito interessante quando eu vi esse trocadilho no original, percebe-se isso aí. E a gente observa, então, que o apóstolo Paulo está aqui, então, agora embasando o seu contentamento aí, irmãos, nessa questão, na promessa. Deus tem uma promessa para a sua vida, Deus tem uma promessa para a vida da igreja, o apóstolo Paulo descansa nisso, né? E Paulo não considera essas ofertas aí apenas como uma dádiva apenas dos irmãos de Filipos e dos filipenses. Para ele, é um suprimento divino das suas necessidades, sabe? E Paulo tinha convicção de que Deus sempre supriria as suas necessidades. Deus sempre supriria as necessidades da igreja. Ele está pautado numa promessa. Deus chamou ele para realizar algo. E ele vai realizar algo porque Deus chamou para fazer, independentemente do que aconteça. Essas coisas têm que se realizar, irmãos. Elas precisam ser realizadas. A sua confiança está depositada no Senhor. No Senhor. Tá? É no Senhor. Ele está olhando para o Senhor. Ele se desprendeu a sua volta das coisas, está olhando para o Senhor. Então ele mostra aí, vocês supriram as minhas necessidades e Deus proverá para todas as necessidades de vocês. Sobretudo aquelas que dizem respeito à questão espiritual, né? Vocês contribuíram apesar de sua pobreza
mas Deus suprirá a sua necessidade usando das riquezas da glória dele, sabe? É um contraste. É interessante a gente observar essa questão, não é um contraste, né? Essa ideia que Paulo traça no versículo 18 e 19, ele fala o que vocês fizeram, o que Deus vai fazer. Vocês fizeram isso, Deus vai fazer aquilo. É interessante, né? Muito interessante. Mas é interessante, irmãos, também a gente observar que a maneira como o apóstolo Paulo estabeleceu aí essas questões, vocês contribuíram na sua pobreza, mas Deus suprirá a necessidade usando sua riqueza da glória dele. É muito importante nós observarmos que Deus não prometeu, e aí não é palavra minha, isso é palavra do Wisby, Deus não prometeu suprir a nossa ganância, tá? Porque tem muito crente aí que serve a Deus e acredita que está fazendo a vontade de Deus, mas tem buscado colocar Deus na parede, na ideia de que Deus tem a obrigação de fazer por ele aquilo que ele anseia ou necessita, porque ele tem feito a vontade de Deus. Então Deus tem a obrigação. Deus não tem, irmãos. Deus não nos prometeu suprir a nossa ganância. Deus prometeu suprir a nossa necessidade. E muitas vezes nós somos gananciosos. E isso vai gerar em nós um descontentamento. Por quê? Porque por mais que Deus nos dê o essencial, nós vamos querer sempre além e nunca vamos nos ver supridos. Vamos ficar colocando Deus na parede, vamos ficar questionando Deus. Então a gente precisa entender que nós, como filhos de Deus, vivemos segundo a sua vontade. Segundo a vontade de Deus. Vivemos servindo aí para a glória de Deus. Sabe? E em Deus nós temos todas as nossas necessidades supridas. Todas, pastor. Todas. Estou falando de necessidades, não estou falando de vaidades. Coisas essenciais para a vida. Todas. Ah, não, mas eu preciso muito mais do que as coisas essenciais para a vida, para ser feliz. Você está fora do evangelho, meu irmão. Você está fora do evangelho. O apóstolo Paulo chega a dizer, tendo com o que comer e se vestir, estejais contente diante de Deus. O contentamento diz respeito às coisas essenciais da vida. Irmãos, e todos nós, todos que estamos aqui agora ouvindo, todos nós podemos confessar com os nossos lábios. Nós temos mais do que o essencial. Sabe? Então Deus foi além da sua promessa. Temos, irmãos, mais do que essencial, acredite. Acredite. Mais do que essencial. As mulheres que eu digo, né? Só olhar o seu guarda-roupa. Quantos pés você tem? 2. Quantos sapatos você tem lá? Uns 10 pares? Você tem mais do que essencial. Você usa um por vez. Né? Os homens também têm essas vaidades. Um tênisinho de cada cor, de cada marca. É mais do que essencial, irmãos. É mais do que essencial. Irmãos, em tudo, nós temos mais do que essencial. Mais do que essencial. Então, qual que é o nosso problema? Qual que é a nossa dúvida? Qual que é a nossa dificuldade em nos dispor, em viver definitivamente para Deus? Qual que é o nosso problema? Essa questão de sacrifício agradável e aprazível aí, né? É um sacrifício onde Deus aceita e se agrada dele, sabe? Se agrada, por isso aceita. É disso que Paulo está falando. É disso que ele está falando. Versículo 18, recebi tudo e tenho abundância, estou suprido desde Epafrodito, me trouxe às mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Sabe? Deus se agrada disso e Deus aceita. E aí o apóstolo Paulo então roga aquilo que na cabeça dele certamente Deus faria por esses irmãos, que era supri-los em Cristo, sabe? Pela dedicação, pela disposição desses irmãos. Mas tudo isso, o apóstolo Paulo deixa claro no verso 20, que Deus realizara não para vaidade, não para outra coisa, outro fim, senão para a manifestação de sua glória e do seu poder, irmãos.
Então, entenda você que quando nós nos contentamos com aquilo que Deus nos tem proporcionado, nós estamos transmitindo para o povo essa ideia de glória de Deus. Deus é glorificado através das nossas vidas. Sabe? Parece que o contrário também é verdade. Porque mesmo quando nós temos aí, graças a Deus, de tudo, a gente começa a reclamar, parece que a gente passa a ideia de um Deus fraco. De que ele é incapaz de nos preencher. Sabe? Que nós queremos mesmo nos preencher de coisas nesse mundo e Deus é incapaz de fazê-lo. De ser suficiente para nós. E Deus é suficiente para nós, irmãos. Deus é. As outras coisas, elas vão nos acompanhar se Deus quiser. Se Ele não quiser que ela nos acompanhe também, acredite, Ele vai nos conduzir de outra maneira. Ele é Deus. É isso que nós não podemos perder de vista. E a maneira como nós temos agido, muitas vezes tem passado essa ideia. Sabe? De falta de contentamento. Mas não. Vamos buscar, nos apoiar na questão aí da providência divina, como fez o apóstolo Paulo. O Senhor vê além, vê adiante, irmão. Se preocupa não. Deus está vendo. Coloque diante dele, descansa nele. Descansar na soberania dele, no seu poder. Sabe isso que você está vivendo, que você julga ser impossível de resolver? Eu quero dizer para você que Deus já resolveu no tempo dele e resolveu segundo o seu poder, resolveu de forma definitiva. Mas é assim, pastor. Irmãos. Ou a gente aprende a viver dessa maneira, ou a gente vai ficar vivendo em loteria, vai viver pelo acaso. Vamos ser fatalistas. Vamos ser fatalistas. É melhor. Sabe, irmãos? É nesse sentido. Não somente na providência, não somente no poder, mas como o apóstolo Paulo fez aí também, mas segundo as promessas de Deus. Deus nos prometeu, irmãos. Algo que Deus prometeu para mim e para você é que Ele estaria conosco todos os dias, em todos os momentos, até a consumação dos séculos, irmãos. Não é até a pandemia acabar, não. Ele prometeu que estaria conosco. Esse negócio de estar, irmãos, traz a ideia de trabalhar em prol de, mas também através de. Em prol de nossas vidas, mas através de nossas vidas. Cooperação. Tá? Contingência. Sim. Concurso. Sim. Precisamos entender essas coisas. Então a gente precisa descansar nessa certeza. Tudo que nós possuímos são providências de Deus. O poder de Deus e as promessas de Deus. Esse recurso, irmãos, capacitaram aí Paulo para lidar com tudo o que a vida exigiu dele, sabe? Podem fazer o mesmo por nós. Podem fazer o mesmo por nós. Assim como Deus agiu na vida de Paulo, levou o apóstolo Paulo a essa compreensão, eu quero que você saiba nessa noite. O mesmo se dá também na minha e na sua vida. Então, eu vivo insatisfeito com tudo e com todos. O que está faltando? Esperar na providência divina. Descansar no poder de Deus e nas suas promessas. Aí você vai conseguir chegar a esse ponto que o apóstolo Paulo chegou aqui, mas não sem antes passar por todo um processo. Porque é mediante esse processo que Deus vai nos lapidando. Entenda, o apóstolo Paulo não foi isso desde o primeiro dia de sua conversão. Ele aprendeu com o tempo. Que nós possamos também aprender com o tempo a sermos contentes diante de Deus. Com base, guarde isso na sua mente, no seu coração. Com base na sua providência, com base na sua soberania, com base nas suas promessas. Sabe? Deus não está alienado ao seu problema. Pelo contrário, Ele te ama. E porque te ama, Ele se faz presente na sua vida. Vamos orar, irmãos. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Depois da nossa oração, a tia Bia está com a palavra. Tem algo a nos falar. Vamos orar. Vamos falar esse Deus maravilhoso. Que Deus bom, irmãos. Santo e bondoso Deus, louvamos o teu nome, te bendizemos. Porque percebemos, ó Deus, que ainda agora, nesses dias que temos vivido essas tribulações, temos sido aperfeiçoados pelo Senhor.
E o Senhor tem nos aperfeiçoado com um propósito glorioso. E alguém já disse, e é possível que isso seja verdade, quando essa pandemia passar, a igreja será menor. Mas é possível que essa igreja menor seja mais forte. Então, Deus, nós queremos te louvar e te bendizer, porque nós sabemos em quem temos crido. E sabemos que o Senhor é poderoso. Poderoso. O Senhor é poderoso para salvar. O Senhor é poderoso para nos conduzir mediante as tribulações. O Senhor é poderoso para fazer com que a tribulação cesse. Mas mesmo quando ela permanece, o Senhor tem um propósito maravilhoso, que é aperfeiçoar o seu povo. Nós, Senhor, queremos te bendizer, queremos te agradecer por essa noite, hoje podemos, Deus, participar desses momentos tão maravilhosos com os irmãos, onde entoamos louvores ao teu nome, ouvimos a tua voz, e temos encontrado dificuldades, Senhor, para estarmos contentes mediante as circunstâncias que estamos vivenciando. Fomos surpreendidos, ó Deus, e muitos de nós, porque foram surpreendidos, temos passado por grandes dificuldades. Mas o que nos fortalece, o que nos faz prosseguir, é o fato de sabermos que o Senhor não foi surpreendido. É o fato de sabermos que o Senhor nunca o é surpreendido. E por isso, Senhor, mais do que nunca, nós queremos expressar aqui a nossa dependência de Ti. Ó Deus, o Senhor conhece a necessidade de cada um de nós. O Senhor sabe, ó Deus, em que ponto que cada um de nós está em relação às dificuldades, dadas as circunstâncias. Eu gostaria, ó Deus, de pedir ao Senhor encarecidamente, que nessa noite teu Santo Espírito estivesse encorajando a cada um de nós a estarmos entendendo que as circunstâncias são difíceis, elas nos surpreenderam, mas elas não surpreenderam o Senhor, e para o Senhor não há impossíveis. Então o Senhor pode mudar essas circunstâncias. Por isso nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Nos ajuda como igreja do Senhor a estarmos de fato e de verdade esperando na providência do Senhor. Essa providência que nos leva a considerar o fato de que o Senhor anteviu todas as coisas. Deus nos dê a graça de fato confiarmos nesse teu poder, no dínamos. O poder que trouxe à existência o inexistente. É o mesmo poder que está sobre nós na pessoa do Santo Espírito, que pode trazer a vida a quem estava morto. Então, ó Deus, no nome de Jesus, nós queremos rogar ao Senhor que trabalhe no nosso coração nesse sentido de fazer-nos compreender também as suas promessas para as nossas vidas. E as suas promessas não mudaram, Senhor, porque o Senhor não muda. E as suas promessas não foram colocadas em risco porque nós fomos surpreendidos, porque o Senhor é soberano e imutável. E dentre tantas promessas que o Senhor tem para as nossas vidas, uma delas o Senhor estabeleceu nesses termos, e que estaria sempre conosco. Deus, como é bom poder contar com a sua presença. Mas nós queremos viver de modo digno da sua presença. Então nos ajuda, Deus, como povo do Senhor, estarmos descansando nessa certeza. Obrigado, Senhor, que o Senhor nos permitiu expor essa carta que trata da alegria desse homem, dada a circunstância que ele estava preso, porque era alguém que estava contente no Senhor e sabia, de fato, de verdade, que no Senhor ele poderia esperar, e esperou e alcançou a glória que o Senhor tinha para a sua vida. Obrigado, Deus. Obrigado. Deus, como nós gostaríamos também de cumprir aquilo que o Senhor estabeleceu para nós, sabe, Senhor? Mesmo na nossa falta de fé, mesmo na nossa imperfeição. Oh, Deus, nos ajuda. Oh, Deus, motiva os nossos corações a estarmos, em nome de Jesus, olhando para todas as circunstâncias que estamos inseridos na perspectiva do Senhor. De algo que está plenamente sob o controle. O homem não tem o controle. O homem muitas vezes não sabe o que fazer, mas está plenamente sob o seu controle.
O Senhor vai usá-la com o propósito que o Senhor estabeleceu desde a eternidade. Nós queremos tão somente, ó Deus, o Senhor coloca contentamento no nosso coração, para que pacientemente estejamos aguardando o desfecho de tudo isso, quando certamente o Senhor nos trará uma resposta. Nós te louvamos e te bendizemos, te agradecemos. Em nome por amor de Jesus, agora, amados, recebamos a bênção do Senhor, que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, as ternas e doces consolações, o seu Santo Espírito repouse sobre a igreja do Senhor presente aqui, espalhado sobre a face da terra. A igreja do Senhor, aqueles que verdadeiramente estão contentes no Senhor. Amém.